E aí, galerinha, vamos aqui resolver mais uma questão da prova do Enem, né? Essa questão aqui caiu algum tempo atrás na prova do Enem, que envolve aí o conceito de queda livre, tá? Então a questão fala o seguinte: ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 73, o David Scott, o astronauta David Scott, confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. Então ele soltou a pena, soltou o martelo, ambos de uma mesma altura, e verificou que ambos chegavam ao mesmo tempo na superfície, né? Gastavam o mesmo tempo. O cientista italiano Galileu Galilei, 1564 a 1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, o Galileu já tinha previsto isso, os corpos chegariam juntos à superfície. Então, que fique bem claro, né, que os corpos chegam iguais, gastam o mesmo tempo para chegar à superfície, se não tivermos aí a influência do ar, tá? O tempo de queda dos corpos não depende da massa, beleza? Muito bem, aí vem a perguntinha, né? Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura, então ele deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura o martelo, a massa do martelo é de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda, no vácuo, sem a resistência do ar, sem a influência do ar, esses objetos apresentam iguais. Então, pessoal, toda vez que a gente soltar dois objetos de massas diferentes, de uma mesma altura, vou até desenhar aqui, vou botar aqui de preto, vou botar aqui uma cor preta. Você tem aqui um objeto de massa M e tem esse maiorzinho aqui, A massa desse maiorzinho aqui é 2m, tá? A gente sabe que se a gente fizer isso no nosso dia a dia, se pegar um objeto mais leve e um mais pesado e soltar, a gente vai ver que o mais pesado chega primeiro no chão, né, na superfície, do que o mais leve, mas isso não é devido ao seu peso, e sim devido ao fato da resistência do ar influenciar no movimento de queda do corpo mais leve. Mas se a gente repete essa mesma experiência num local que não tem ar, os corpos chegam iguais, tá? Uma vez que eles estão sendo soltos de uma mesma altura, no mesmo instante. Tranquilo? Aí veja só, esse corpo aqui de massa M, ele vai ficar submetido a uma força que a gente já sabe que força é essa, né? É a força gravitacional, a força peso e esse corpo aqui também, a força peso, né? Aliás, essa é a única força que atua sobre esses dois corpos, uma vez que eles estão em queda livre, tá? Movimento de queda livre. Não existe nenhuma outra força atuando sobre esse corpo, sobre esses dois corpos, a não ser a força gravitacional. Ou seja, nesse caso a força peso, a gente pode dizer que ela é a força o quê? Resultante. Tranquilo? Então a pergunta é, durante a queda esses objetos apresentam iguais inércias? Não. Inércia está associado com a massa. Nota que a massa do martelo e a massa da pena são completamente diferentes, então não tem a mesma inércia, tá? Também não estão submetidos ao mesmo impulso. Quem ainda não estudou a parte lá de impulso e quantidade de movimento, o impulso é uma grandeza que está associado à variação da quantidade de movimento, ou seja, depende da massa. Então também aqui, tá? Também aqui não tem nada a ver com o impulso, porque isso vai depender da massa e ambos têm massas diferentes. Trabalhos também não, tá? Lembrando que aí a gente teria o caso o trabalho que está sendo realizado aí é o trabalho da força peso, e o trabalho da força peso é mgh, também não vai depender, também vai depender da massa, tá? Então o trabalho também não são iguais. Acelerações? Bom, acelerações seria a nossa resposta, né? Energias potenciais. Energia potencial, como eu falei, está associada ao trabalho da força peso, que vai depender da massa. Então a resposta aqui seria aceleração. De cara você já tem que saber o seguinte: dois corpos sendo soltos de uma mesma altura, em um local que não tem a resistência do ar, independente de terem massas diferentes, vão ter a mesma aceleração. A gente também pode chegar a essa solução lembrando o seguinte, né? Como eu falei para vocês, a força peso que atua nos dois corpos é a força resultante. Se você lembrar que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, então vamos dizer que esse daqui, o corpo de massa mzinho, ele vai ter uma massa mzinho e vai ter uma aceleração, Então vamos fazer assim, só para a gente chegar na resposta aí de uma forma matemática.
A força resultante, eu vou chamar esse corpo aqui, chamar isso aqui de massa de corpo 1, ó, esse é o 1 e esse é o 2, certo? Então a força resultante no corpo 1 tem a massa 1 vezes a aceleração 1. Logo, a força resultante no corpo 1, força resultante nesse caso é a própria força-peso, então vai ficar o peso do corpo 1 é a massa do corpo 1 vezes a aceleração do corpo 1. Mas no caso o peso, a gente sabe que é o produto da massa vezes a gravidade, né? Ó. Como eu tenho massa de um lado, massa do outro, posso cortar. Então eu estou dizendo que a aceleração do corpo 1 é a própria gravidade, né? É o G. No caso aí, se ele está soltando os dois objetos na Lua, seria o G da Lua. Fazendo isso também para o corpo 2, a gente vai obter a mesma coisa. Força resultante no corpo 2 é a massa do corpo 2 vezes a aceleração do corpo 2. Gente, quem é a força resultante no corpo 2? Só tem a força-peso atuando sobre ele, não existe força de resistência do ar. Então aqui vai ficar o peso do 2 é a massa do 2 vezes a aceleração do corpo 2. Tá? Bom, peso a gente sabe que é a massa vezes a gravidade, né? M2 vezes G é igual a M2 vezes a aceleração 2. Corta M2 com M2, então eu chego à aceleração de 2 é também igual à aceleração de 1, que também é o G daquele local lá. Então a aceleração de 1 é igual à aceleração de 2, que é igual a o G. Mas você não precisava fazer isso não, tá pessoal? Isso aqui é só uma prova, uma comprovação matemática, uma prova matemática de que os corpos em queda livre ficam submetidos à mesma aceleração. Resposta, a letra D, é uma questão de nível fácil do Enem. Essa daí você não pode perder, muito tranquila. Valeu galerinha, fiquem atentos aos próximos vídeos, aquele abraço.